16ª Instrução do Aprendiz Maçom. Livro da Lei. Venerável Mestre diz. Os rituais da sublime instituição dispõem que, conforme a decoração prevista para a loja, no centro do Oriente entre os degraus do trono de Salomão e a balaustrada que divide o Ocidente, deve ficar o altar dos juramentos, que por vezes se constitui de uma mesa triangular ou uma pequena coluna com cerca de 1 metro de altura, sobre o qual estão postados o livro da lei, um esquadro e um compasso. A Bíblia Sagrada é usada como livro da lei nas oficinas filiadas ao Grande Oriente do Brasil, GOB. A Bíblia é constituída por uma coleção de muitos livros de autores diferentes nas origens e línguas, pois foram escritos em aramaico, hebraico e grego, apresentando gêneros literários tão diversos quanto os conteúdos das. Item narrativas históricas. Item código de leis. Item pregações. Item orações. Item poesias. Item cartas, e item romance. Primeiro vigilante diz. Os livros descrevem testemunhos do que Deus fez pelo povo, e o inverso também, ou seja, o que este realizou por aquele, além de relatar os apelos e desafios de Deus, e a resposta aos homens por indagações, queixas, louvor e ações de graça. O primeiro povo posto a caminho por Deus foi o de Israel, surgido por volta de 1200 a.C., envolvido, como os vizinhos, nos movimentos que agitaram o Oriente até o início desta era. Entretanto, a forma da religião o tornava um povo à parte, que cultuava um único Deus, o monoteísmo, o invisível, onipotente, onipresente e transcendente, isto é, o Senhor. Reverenciavam com o que os unia a Deus, pela utilização de termo específico, a saber, a aliança, tanto é que toda a parte hebraica da Bíblia se refere à aliança, vivida e pensada pelo povo de Israel até o século II a.C. A história do antigo povo judaico é muito movimentada, e com frequência trágica, desenvolvendo-se, principalmente, em terras de exílio, ou ademais, entre 70 e 135 DC. Ocorreu uma dispersão, acelerando a destruição do seu centro religioso, Jerusalém. Existiram diversas facções e tendências dentro do povo de Israel, e todas tinham por fundamento a Escritura e a lei, venerada como a palavra do Senhor, e os judeus liam um conjunto de livros, através dos quais fundamentavam sua conduta e tradições. Foi no século X quase desaparecimento da nação judaica, com o consequente nascimento da cristandade, que se afastou progressivamente do judaísmo. Para os cristãos a história do povo de Deus se relacionava com o nascimento de Jesus de Nazaré, sendo que teria sido por ele que Deus reuniu as pessoas de todas as origens, formando um povo regido por uma nova aliança, um novo testamento, que era do Messias profetizado no Antigo Testamento. Segundo o vigilante diz. Essa aliança seria definitiva, pois vigorava no povo de Israel como uma mera etapa, que embora indispensável, não estava destinada a ser superada, enquanto os cristãos denominaram-na de Antiga Aliança, assim como ao conjunto de livros bíblicos sobre a pessoa, obra e mensagens de Jesus, de Novo Testamento. Os discípulos de Jesus e seus sucessores, que redigiram o Novo Testamento, viam na figura do Cristo aquele que concretizaria a esperança do povo de Deus, respondendo à ansiedade e expectativa universal tão expressa no seio desse povo, que almejava. Item encontrar a terra prometida em que corre leite e mel. Com toda a naturalidade, utilizaram a linguagem dos livros santos de Israel, com a plenitude da densidade histórica e experiência religiosa acumulada no decorrer dos séculos. Consequentemente, a comunidade cristã reconheceu no Antigo Testamento a palavra de Deus, e as escrituras judaicas vieram a ser, então, a primeira Bíblia dos cristãos. Mais iluminados pela fé em Jesus, o Cristo, o Antigo Testamento tomou um sentido novo para os cristãos, tornando-se como um novo livro, sendo entendido como profecias que com a vinda de Jesus estariam se realizando. O Novo Testamento, portanto, não é senão a confirmação do Antigo Testamento restrito, sendo centrado na pessoa daquele que era considerado o Salvador Jesus de Nazaré, cuja vinda foi profetizada nos textos dos antigos profetas. À época, judeus e cristãos tinham em comum os livros dos profetas e patriarcas, para mais tarde serem denominados pelos cristãos de Antigo Testamento, porém, sempre permanecendo em conteste que ambas comunidades os viam sob óticas distintas. Não obstante, a Bíblia continua a convidar a todos, dos diversos países e através dos tempos, a ingressarem no conglomerado que incessantemente busca a Deus, pelo entendimento através de legados dos item antigos profetas e patriarcas, e item Jesus e de seus discípulos. E sendo visto como o livro do povo de Deus, a Bíblia torna-se o compêndio de um povo ainda a caminho. Orador diz.
Os livros que compõem a Bíblia são obras de autores reconhecidos como portadores da palavra de Deus no meio de seu povo, afirmando que agiram sob sua inspiração, descrevendo a vida, preocupações e esperanças de um povo, mesmo quando escravizado, tornando escritas as tradições da comunidade. Anteriormente à compilação, os livros circularam durante muito tempo entre o povo, e por conseguinte, sofreram modificações em razão das reações de seus leitores. Sob a forma de retoques, anotações e até de reformulações, afinal, eram a história de um povo, portanto, dinâmica e mutável ao longo do tempo. A Bíblia está profundamente marcada pela cultura do povo de Israel, com características voltadas à compreensão da existência do homem e o que o circundava. Assim, o conjunto de livros componentes da Bíblia representa a ótica de um povo com seus costumes e instituições, acrescidos das reações dos indivíduos, cujas profecias e lições são, inegavelmente, definidoras do exercício da fé. Para um perfeito entendimento da Bíblia, notadamente do Novo Testamento, que é pleno de experiência religiosa, seria preciso considerar todo o seu contexto e a vida das comunidades da época, que prolongam a existência de Israel. Daí a grande dificuldade, nestes tempos, de extraírem a perfeita compreensão da Bíblia, principalmente em razão do tempo que tudo transforma e corrói, bem como das enormes diferenças culturais da humanidade. Admirando detidamente a Bíblia, não seria possível reduzi-la a poucos livros antigos, ou a mera documentação histórica de um povo. Em verdade, a parte das definições religiosas, dogmáticas e teológicas, a Bíblia é definida como sendo item ou a forma escrita que Deus fala ao homem. Não se está diante de palavras jogadas ao léu, ditas ou escritas sem finalidade certa, não são vernáculos sem importância, pois, definitivamente, item ou é a vida de todos. E para os cristãos significa ainda item a crença e confirmação da vinda do Salvador, porque consideram que item o contém sinais para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida abundante em seu nome, de Jó 20. Secretário diz. Jamais deve ser conduzida a leitura da Bíblia, de modo a ignorar que se está diante de um meio de comunicação, mídia, entre Deus e o homem. Admite-se que o leitor seja livre para resistir a este conceito, e apreciar a Bíblia apenas como um literato ou apreciador da história antiga, porém, se o leitor aceitar os desafios contidos nos diálogos dos autores, que na essência são testemunhos de fé, não poderá fugir à necessidade de uma decisão referente à questão proposta, isto é, o sentido da vida. A Bíblia convida a um exercício de fé embora restrita a uma em particular a do povo de Israel, e pretendem diversos comentaristas específicos, que, genericamente, a Bíblia seja entendida como porta-voz da palavra de Deus, sendo dirigida a todos os homens, indistintamente, em todo tempo e lugar, independente seus próprios credos. Ao longo dos tempos, muitos encontram nesse livro a força necessária sustentadora de sua caminhada, meditando sobre suas mensagens, e assim, não é sem razão que nos cultos ou ofícios se leem ou cantam. Item os Salmos. Item o Antigo Testamento, e item as Epístolas com o Evangelho, desde que a unidade buscada é a unidade da fé. Muitos, por meio da Bíblia alimentam sua fé, até mesmo alguns não crentes, pois nas comunidades muitos integrantes têm seu próprio modo de vida, notadamente sua relação com os demais e seus projetos, conduzindo-o pela história humana contida na Bíblia, e cujos valores e condutas se acentuam pela mesma fé, por isso, a Bíblia lhes é mais do que a mera história de um povo, sendo na verdade considerada como um magnífico exemplo de fé. Quanto à maçonaria, também compreende a Bíblia, ou História Sagrada como a mais competente compilação a tratar de filosofia, história, mística, mitologia e religião cristã e hebraica, além de reconhecê-la como a base dessa milenar da instituição. Por isso, a Bíblia é considerada como o livro da lei para a ordem, ou no entanto, o iniciado ou maçom tem o direito de prestar seus juramentos exigidos pela sublime instituição sobre o livro sagrado de sua crença, e, neste caso, nos seus compromissos ritualísticos e litúrgicos poderá fazer uso de outro livro sagrado que não necessariamente a Bíblia, como o livro da lei. Guarda, ou o cobridor, o diz. No grau de aprendiz, ver-se-á como é aberto com o livro da lei, a Bíblia. Item rito escocês antigo e aceito, e rito brasileiro, o livro da lei é aberto no livro dos Salmos, sendo lido o Salmo no 133 da Concórdia Fraterna, assim, vó. Como é bom, e como é suave, que os irmãos convivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestiduras. É como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo o sempre. Item rito de York, o livro da lei é aberto em qualquer parte, e eu não o li do texto porém, a presença do livro é obrigatória.
Item Rito Schroeder, o esquadro e o compasso são entrelaçados sobre o livro da lei ou fechado, mas também a presença do livro é obrigatória. Item Rito Adoniramita. Livro da lei é aberto em São João Evangelista capítulo 1, verso 6 a 9, assim houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para que desse testemunho da luz. Era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem a este mundo. Item Rito moderno, não é exigida a presença do livro da lei, portanto, nem a abertura ou leitura, e a prática consagrou que o esquadro e o compasso permanecem sobre a Constituição de Anderson ou da obediência. Nos ritos adoniramita, escocês e brasileiro, a abertura do livro da lei e a leitura do versículo apropriado a cada grau, sempre foi uma exigência inarredável desses ritos, e a falta desse ato litúrgico, inclusive, torna irregular a sessão. A Bíblia é considerada como um dos grandes luzeiros da maçonaria, e está combinada com a tradição do nome inefável ou palavra perdida, explícita aos maçons profunda significação, sendo também assim considerados em outros povos para a instituição, o Corão, o Zend-Avesta, o Vedas, o Talmud e o Bhagavad Gita, dentre outros, pois complementam os templos maçônicos nos diversos países em que se encontram. Venerável Mestre diz: tal como o Esperanto foi criado para ser a língua universal da união dos povos, a maçonaria poderia ser adotada como uma doutrina universal, entendida no sentido estrito da palavra, pois cuida de promover a união, a aproximação e a harmonia de todos esses povos, sem jamais prover qualquer tipo de restrição a todos os que professam os mais diversos credos, religiões, seitas, doutrinas e filosofias. De modo análogo como seria impossível admitir que irmãos não se entendam por diferenças de língua, maior ainda seria o absurdo em se admitir que as várias religiões desunissem as criaturas de Deus. Neste aspecto, seria de extrema importância reconhecer que a maçonaria seria categoricamente muito superior à criação e instituição do Esperanto, porque não se restringe à mera tentativa de aproximação de todos os homens através da adoção de um idioma comum, mas sim, por meio da busca incessante da felicidade plena para toda a humanidade. A maçonaria procura realizar essa tarefa, através da verdadeira conscientização e efetiva implantação dos basilares conceitos de verdade, moral, justiça, perfeição e benemerência, apenas para citar alguns, desde que a ordem une seus integrantes de diferentes línguas, que professam credos diversos, tendo como objetivo comum a todos, o aperfeiçoamento moral e espiritual do homem ligado ao ente supremo e o grande arquiteto do universo qualquer que seja a forma pela qual é concebido. Pressupostos estes que podem ser traduzidos pela exemplar tríade que norte e a sublime instituição, liberdade, igualdade, fraternidade. Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria,